dia, Ponte. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Estamos com muita saudade de estar perto daquela boa aglomeração de todo mundo junto, se abraçando, cantando junto, celebrando junto. Mas eu tenho certeza que isso vai passar logo e, se Deus quiser, em breve a gente vai estar aqui de volta na nossa casa, adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Hoje eu estou aqui para convidar vocês para assistirem mais um culto da nossa série Elementos Fundamentais, que hoje vai ter por título Comunhão. Então aproveita que o culto o louvor ainda não começou, então manda esse link para teus amigos, para tua família, chama todo mundo, acorda quem está dormindo para que possa assistir esse culto com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos orar para que a gente possa iniciar esse culto. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma manhã, obrigado pelo ar que respiramos, pela roupa que estamos vestindo, Pai. Eu te peço que abençoe cada um que está agora em casa assistindo de forma virtual esse culto, que ele possa ser cheio de esperança, que ele possa ser cheio de paz. Senhor, traz saúde, Senhor, abençoa a cada família, a cada lar, e que tu possa se fazer presente nas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo e pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, porque se não fosse ti, nós não estaremos aqui nesta manhã assistindo esse culto, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Meu Deus, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo, Pai. Eu senti, eu não consigo. Meu Deus, sozinho eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior, bem melhor. Consigo, meu Deus, sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, sozinho eu não consigo, Pai, eu senti, eu não consigo, meu Deus, sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. É bem melhor, bem maior e bem melhor. Preparou é bem melhor e bem maior e bem melhor. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor e bem maior e bem melhor.
teu coração não suportou, esmagado ao peso da dor, Jesus te chama. Se você já chegou no seu fim e não sabe por onde seguir, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, o Pai de braço aberto está, seu sangue derramou e de vida não haverá. Não haverá. Esqueça agora tudo que passou. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. Traga agora toda a sua dor, troque por alegria e amor. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, o Pai de braço aberto está, seu sangue derramou e de vida não haverá. Oh, venha ao altar, o Pai de braço aberto está, seu sangue derramou e de vida não haverá. Todo preço já foi pago, não há mais dívida alguma. Obrigado, oh meu Salvador, Jesus maravilhoso, canto aleluia, ressuscitou, prostro-me diante de ti, ó Rei Jesus, canto aleluia, ressuscitou, meu Salvador, ó meu Salvador, Jesus, Jesus maravilhoso, eu canto aleluia, ressuscitou, prostro-me diante de ti, ó Rei, eu canto
Bom dia, Ponte! Sejam muito bem-vindos a mais um Culto da Ponte, encerrando essa série Elementos Fundamentais, hoje com o tema Comunhão. E que bom estarmos aqui em comunhão, todos juntos, louvando e adorando ao Senhor, aqui no nosso canal do YouTube, em mais um culto. Se você está acessando o nosso canal, se você está conhecendo o canal da Ponte Natal pela primeira vez, é muito importante para a gente conhecer você. Então dá um like, dá um alô para que a nossa igreja possa te receber e de braços abertos desejar que você seja muito bem-vindo. Aproveite também, ative as nossas notificações e aí você clica também no sininho, vai ficar sabendo de tudo o que vai estar acontecendo nos nossos cultos, nas nossas programações. Siga a gente também no Instagram e aí você vai estar 100% acompanhando a programação da Ponte durante a semana. E se você quiser interagir e conhecer mais a galera da Ponte, nós temos os nossos grupos de relacionamento e eu tenho certeza que você vai encontrar um GR especialmente feito para você. Nós temos GR de casais casados que ainda não têm filhos, o GR dos casais casados com filhos, o GR dos jovens adultos, o GR das moças aventureiras, o GR da galera da Zona Norte, que com certeza está fazendo um barulhão aí. Cadê a galera da Zona Norte? Então eu tenho certeza que você vai se encaixar num GR e vai gostar muito da experiência de fazer parte da comunhão da Ponte Natal. Vai ser um prazer receber você. Estamos toda semana juntos, ainda que à distância, tá bom? Você, papai e mamãe, que também quiser ter uma interação para os seus filhos, para os kids da Ponte, é muito simples, você segue o Instagram Pontezinha e lá você vai ter toda uma programação especial para as crianças poderem também estar junto da Ponte, ainda que à distância. Sejam muito bem-vindos, aproveitem o culto da Ponte. É um prazer ter vocês aqui. Vamos desfrutar da comunhão uns dos outros neste domingo. Deus abençoe vocês. Bom dia, Ponte. Bom dia a todos vocês que estão em casa. Que saudade aqui da nossa casa, da equipe da recepção, de chegar e ser recepcionado por vocês, do nosso lounge, da nossa Ponte Café. Mas enquanto isso, continuaremos por aqui, matando essa saudade online, juntos nesse culto maravilhoso. E hoje eu vim trazer uma palavra de oferta. E para falar em oferta, nós vamos falar em generosidade. Um momento em que a gente vem vivendo uma pandemia, situações tão difíceis e que com certeza tem pessoas que estão passando por dificuldades muito maiores que as nossas. E Deus tem nos dado a oportunidade, o privilégio de exercer a generosidade, ajudando as pessoas, ajudando a igreja, se ajudando, né? E aí eu gostaria de convidar você que está em casa para abrir sua Bíblia, tá? Em Mateus, capítulo 6, do versículo do 19 ao 21, onde diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então Deus tem nos dado essa oportunidade maravilhosa, né, da gente ofertar o que nós temos de melhor, de cuidar uns dos outros, de ter a consciência, né, a nossa essência, que todos os nossos tesouros estão em Deus. Quando a gente deposita os nossos sonhos nas coisas terrenas, nas coisas materiais, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Mas quando você deposita tudo que você tem no Senhor, você tem a certeza que está no melhor lugar, na mão certa, a certeza da prosperidade em Cristo. Então, eu queria convidar você que está em casa para continuar ajudando, agradecer a todos que têm nos ajudado com esse projeto, o projeto da Ponte, de sempre estar ajudando a nossa comunidade do Maruim. É um desafio de 200 cestas por mês e eu quero agradecer a você que tem contribuído, você que tem ajudado e convidar você para continuar nesse desafio com a gente, ajudando as pessoas que precisam, aquelas pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. Então, sou muito feliz em poder compartilhar e fazer isso junto com vocês. Inclusive, eu quero agradecer a equipe do Transforma Brasil,
que fez uma doação de 200 cestas básicas nesse mês de julho para a ponte, onde nós vamos estar abençoando muitas famílias da comunidade Maruim. Mas o nosso desafio continua. Então, somos muito gratos a você que tem contribuído e quero convidar você para continuar contribuindo. Vai aparecer agora aí na tela um primeiro QR Code, onde você vai baixar o aplicativo do PicPay. E logo em seguida, depois que você fizer um cadastro bem rápido, vai aparecer um segundo aplicativo, um novo QR Code, onde você vai poder colocar a sua câmera e fazer a sua oferta. Outra forma também de você ofertar é através de transferências bancárias, também tem os dados aí da nossa conta. E se você que está aí assistindo o culto com a gente ainda diz, Tayane, eu estou com desejo de doar cestas básicas, dá um oi aí no chat, fala conosco pelo direct, que nós receberemos com muita gratidão a sua oferta para abençoar outras vidas. Deus abençoe. Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Se comparar à esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Elementos são princípios substanciais que dão origem e forma à vida que conhecemos. Estão em todos os lugares, trabalhando harmonicamente para o equilíbrio da existência material. E quanto à espiritualidade, quais são os elementos pelos quais existimos e damos sentido a tudo aquilo que vivemos? Que fundamentos dão forma à identidade da Igreja de Jesus? O que torna as nossas relações eternas? A Ponte Natal convida você para uma jornada em busca dos elementos fundamentais para uma vida com propósito. Bom dia, Ponte, que alegria estar na sua casa mais uma vez, que alegria estarmos na casa do Senhor. E por mais que eu esteja nesse momento aqui no nosso templo, aqui na Ribeira, nós com certeza nós não estamos celebrando estarmos aqui como a casa do Senhor, mas na sua casa, porque nós acreditamos aonde nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, aí sim estamos fundamentando o Evangelho de Jesus Cristo, a sua comunhão e a sua graça. Então, seja muito bem-vindo a mais um culto e que bom que nós estamos reunidos aqui para poder compartilhar da palavra de Jesus Cristo ao nosso coração. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens chamada Elementos Fundamentais. No domingo retrasado, nós falamos sobre o elemento fundamental da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi revelado na cruz como aquele que nos entregou aquilo que nós não merecíamos, que era a sua própria vida eterna, ao ponto de que nós, sem merecermos, pudéssemos viver essa graça eternamente em Jesus Cristo. E aprendemos também que era importante nós reconhecermos uma vida que frutifica a gratidão por causa da graça daquilo que nós recebemos. Assim como a história do filho pródigo, onde os dois filhos desse dono de terras precisa tratar a um dos filhos e ao outro filho a consciência de que ele não acumula nem débitos e nem créditos, mas ele é um pai gracioso. No domingo passado nós falamos sobre o elemento amor revelado pelo poder de Deus
através de Jesus Cristo. Então, o amor de Deus que nos encontra não em atitudes, mas sim na expressão da decisão de amarmos uns aos outros, ao ponto de que esse amor compartilhado revele a plenitude de Deus na nossa vida. E hoje nós queremos falar sobre esse terceiro elemento fundamental, que é a comunhão do Espírito Santo. Então eu quero que você participe junto conosco nesse tempo tão especial, onde nós vamos celebrar o fruto da graça de Jesus, que revelou o amor de Deus a nós e nos permite hoje vivermos em comunhão. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 133. Nós vamos ler esse curto salmo por completo. Diz assim a palavra de Deus: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu queria te convidar a orar junto comigo nesse tempo tão especial, onde a palavra de Deus traz luz ao nosso entendimento e transforma e confronta em amor a nossa vida. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de ter o Teu amor revelado a nós pela Sua palavra. Nós reconhecemos nessa palavra tudo aquilo que nós precisamos para vivermos a plenitude da Sua vontade sobre nós. E nós te pedimos que essa palavra seja um confronto de amor nessa manhã, para encontrarmos nessa palavra a esperança de sermos pessoas perfeitas em Cristo Jesus, aperfeiçoadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós buscamos, clamamos insistentemente para que o Seu Espírito se revele a nós e revele pelo Seu poder a comunhão dos santos, que revela os frutos da graça e do amor de Deus e Jesus Cristo a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E esse salmo traz duas referências que nos ensinam explicitamente, pedagogicamente, aquilo que nós sempre acreditamos e insistentemente falamos a respeito do propósito verdadeiro da palavra de Deus. Quando Deus quer se manifestar a nós, Ele revela através da Sua palavra a iluminação do nosso entendimento. O propósito verdadeiro da palavra de Deus dentro de nós é nos transformar para que a gente possa conhecer, para que a gente possa experimentar a profundidade daquilo que a mente de Cristo Jesus nos entregou gratuitamente, ao ponto de nós vivermos e entendermos a mente de Deus e sabermos o que Ele pensa e como Ele pensa. Eu sei que a mente do Senhor é insondável, os seus pensamentos são inalcançáveis, mas pelo poder da palavra de Deus nós conseguimos ter a revelação e a iluminação do nosso entendimento, ao ponto de vermos em Deus aquilo que Ele quer revelar a nós. E essa expressão e esse elemento fundamental para a nossa vida, uma vida de fé, uma vida que traduz eternidade no dia que se chama hoje, é essencial para entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida nos tempos que nós estamos vivendo. E ele faz essas duas referências e cita o primeiro exemplo do porquê que é bom e porquê é agradável que os irmãos vivam em união. E ele diz que é como um óleo que é derramado sobre a cabeça e derrama sobre a barba de Arão e vai até a orla das suas vestes, porque esse Espírito exemplificado nesse óleo que é derramado sobre um único corpo, um corpo sacerdotal, um corpo santificado, um corpo que experimenta a plenitude da vontade de Deus, e nós queremos entender que esse corpo exemplificado da cabeça aos pés de Arão é a igreja de Jesus Cristo, que representa aquela que recebeu o Espírito que é o Consolador. Nós precisamos entender a cronologia dessa série de mensagens que começou nos ensinando a respeito de uma graça que nós não merecíamos. O amor de Deus que foi revelado por essa graça, ao ponto de nós podermos experimentar um amor que vai além da nossa humanidade, que vai além da nossa condição humana de perceber, de sentir. Então entendemos que esse amor revelado pela graça de Jesus não é um fruto de sentimento, não é um correspondente a um sentimento, mas ele é uma plataforma que brota de um fundamento de fé. É porque nós cremos na graça de Jesus Cristo que nós experimentamos a plenitude do amor de Deus. Para
que, igreja? Para que nós possamos viver a comunhão que o Espírito Santo que Jesus veio derramar sobre nós pelo seu sacrifício nos permite viver e experimentar. A Bíblia diz que Ele é o Paracleto, Ele é o ajudador, Ele é o consolador, Ele é aquele que está o tempo todo nos ensinando a respeito do caminho que nós devemos andar. E isso se manifesta em um produto de comunhão e de comunidade. Então, a graça de Jesus revelada em amor de Deus, que traduz a nós a disponibilidade de vivermos a comunhão da família de Deus. No final das contas, esses três elementos são fundamentais porque eles estão reunidos na totalidade de quem Deus é. Nós precisamos da graça que revela Jesus, da mesma forma que precisamos do amor que revela quem Deus é, e não um Deus poderoso, mas um Pai amoroso, para que nós possamos viver a família de Deus em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Então, a nossa esperança é que você reconheça a sua absoluta dependência desse Espírito Santo que foi derramado por causa do sacrifício de Jesus a nós, para nos indicar, para nos ensinar o caminho e o propósito de Deus para a nossa vida. O segundo exemplo, eu queria me ater muito a esse segundo exemplo que esse salmo traz. Ele diz que a comunhão, a união da igreja de Jesus Cristo, que recebe esse óleo, que é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, é uma igreja que é semelhante aos montes de Hermon, e que chegam até o Monte Sião. Eu quero tratar um pouco sobre um contexto geográfico de Jerusalém. Os montes de Hermon estão no norte, territorialmente falando, na região norte de Israel. Eles fazem divisa do norte de Israel com a Síria. E eles são montanhas, são um aglomerado de cordilheiras, que são montanhas muito altas, e em períodos de inverno eles acumulam muita umidade e acumulam muita neve. Ao mesmo tempo, nós temos a quase 160 quilômetros de distância dos Montes Hermon, o Monte Sião, que está próximo a Jerusalém, ao sul do território, geograficamente falando, de Israel. E por que a comunhão, por que a união daqueles que vivem o Espírito Santo de Deus é tão importante e é tão boa? Porque é como os montes de Hermon, que descem com vida até o Monte Sião. Por que isso é importante você entender? Porque na virada de temperatura, na virada de clima do período da região em Israel, aquela umidade acumulada nos montes de Hermon são derretidas e vão alimentando os canais que desembocam todos eles no rio chamado Rio Jordão, que espiritualmente é uma referência muito forte para a igreja e para o povo de Israel. Por que ele é importante? Porque ele é um rio que corre durante 160 quilômetros até o sul, e enquanto ele vai aonde ele vai passando, ele também vai transbordando de vida, ao ponto de chegar nos montes de Sião, que são territórios secos e trazem vida que vem do norte de Israel. Isso representa espiritualmente uma igreja que vive uma comunhão, que está tão consciente do seu propósito e da vontade de Deus revelada a nós, ao ponto de termos na comunhão do Espírito Santo de Deus um lugar. E nesse lugar, nós reconhecemos as pessoas que estão cheias de vida e que podem transbordar vida àqueles que estão secos, que estão famintos, que estão necessitados da vida que não têm em si, mas que podem receber de alguém que apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer transbordar. A comunhão é esse lugar que não espera que o lugar seco, que o lugar que falta, que o lugar onde não existe, o lugar que não tem vida, morra porque tem escassez. A comunhão é esse lugar que, por mais que distante uns dos outros geograficamente, consegue transbordar vida, consegue traduzir vida ao ponto de que aquele que está cheio pode compartilhar com aquele que não tem. E muito importante reconhecermos esse exemplo para reconhecermos também uma natureza, uma identidade que revela um propósito para a igreja de Jesus Cristo. Eu quero falar com você sobre comunhão. Eu quero falar com você sobre esse lugar, que não é simplesmente o lugar onde a gente se sente confortável para abraçar. Imagine vivermos e interpretarmos comunhão como um lugar físico onde a gente se encontra para podermos nos abraçar. O que seria da nossa comunhão como igreja
igreja em tempos de pandemia como os que estamos vivendo. Na verdade, precisamos reconhecer que comunhão não é um lugar físico, mas é um lugar de esperança fundamentado numa fé, que nos faz acreditar que tudo aquilo que eu tenho não serve simplesmente para mim, mas serve para que, assim como o Rio Jordão, possa passear e permear nos lugares onde o Espírito Santo de Deus me conduz, para que eu possa transbordar vida por onde quer que eu vá. Esse lugar se chama comunhão. Esse lugar é um lugar que traduz esperança, e nesse contexto eu queria compartilhar com você uma mensagem muito importante. O texto de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12 em diante, nós não vamos ler, mas ele narra a história de Jesus caminhando em direção a Jerusalém, para ir ao templo, quando ele encontra uma árvore figueira toda florida. E o texto traduz e deixa muito claro que Jesus teve fome nesse contexto. E quando ele se aproxima dessa figueira, ele vê que a figueira não tem frutos. E ele amaldiçoa essa figueira. Ao amaldiçoar essa figueira, ele segue rumo em direção ao templo em Jerusalém. Eu queria parar um pouco aqui para você entender algo muito importante a respeito das características da figueira. A figueira, ela é uma árvore que tem uma natureza cronológica diferente da grande maioria das árvores. Porque, ao contrário da maioria das árvores, que primeiro dá o seu fruto para depois transbordar em folhas, a figueira, ela primeiro traz as suas folhas para que em seguida ela traga o seu fruto. Isso significa que quem é familiarizado com a figueira tem um conhecimento de que quando ver uma figueira florida, reconhece com certeza que ela também tem frutos a oferecer. Então, quando Jesus olha à distância a figueira, sendo ele uma pessoa que está com fome, ele corre em direção à figueira, certo de que nela ele vai encontrar frutos. Então, o problema registrado no contexto natural dessa fala, dessa narrativa, não está no fato de que a figueira simplesmente não tinha frutos, mas está no fato de que a figueira anunciava à distância que tinha frutos, mas quando as pessoas famintas chegavam nela, não encontravam nela os frutos que ela prometia à distância, que ela anunciava à distância que ela poderia oferecer. Então, na verdade, Jesus não está se encontrando simplesmente com uma figueira normal, ele está se encontrando com uma anomalia naquele lugar. Então, ele amaldiçoa aquele lugar, por quê? Porque ele não encontra aquilo que foi anunciado anteriormente a ele por aquela figueira. E o mais interessante é que, em seguida, a Bíblia narra a chegada de Jesus ao templo em Jerusalém. E o que é que Jesus encontra no templo de Jerusalém? A mesma narrativa que ele acabou de contextualizar aos seus discípulos. Porque quando ele chega no templo, que deveria ser esse lugar de comunhão, que traduz aquilo que um tem em grande abundância e que precisa compartilhar com o outro em comunhão, na verdade ele encontra no salão desse templo pessoas barganhando negócios, fazendo trocas, comercializando aquilo que na verdade não é o propósito verdadeiro do templo de Jesus, do templo da igreja do Senhor. Não é o propósito da igreja compartilhar uma comunhão que barganha, que faz negócios. E como temos vivido tempos onde essa circunstância é aquela que mais justifica a imagem da igreja, não a igreja de Jesus, mas a igreja que humanamente está aí tentando traduzir uma negociação que nunca foi o propósito de Deus para a vida da igreja. Nós estamos aqui na terra padecendo as aflições que padecemos para que possamos ser esperança para o mundo. E essa esperança, irmão, está constantemente sendo narrada por Jesus quando ele diz: as pessoas vão reconhecer que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros, quando vocês viverem em comunhão. Porque viver em comunhão, irmão, não é ter o privilégio de abraçar todas as pessoas. Viver em comunhão é ter o prazer, é ter a bênção de Deus derramada pelo Espírito Santo em nós, ao ponto de, pelo poder do Espírito, sermos um só. E se somos um só, somos também aqueles que reconhecemos a dor daquele que precisa. E se Deus tem sido gracioso comigo ao ponto de que eu tenha algo, que eu tenha esperança, que eu tenha alegria, que eu tenha vida eterna, então eu preciso, como igreja, assumir responsabilidade para compartilhar essa vida eterna com a vida daqueles que estão precisando ao meu redor. Essa
é a comunhão da igreja. Essa é a comunhão dos santos. E quando Jesus entra nesse templo, esperançoso de encontrar comunhão com o seu Pai e comunhão com os seus irmãos, na verdade percebe que os seus irmãos estão enxergando nesse lugar uma figueira que não tem frutos, que anuncia à distância muitas flores, mas que na verdade não tem nada para frutificar e nem para alimentar a vida das pessoas que estão ali precisando. E por isso ele anuncia e faz um grande barraco no templo de Jerusalém. E mais interessante ainda é que logo em seguida eles saem do templo e passam novamente no lugar da figueira. E os discípulos atentamente se preocupam para reconhecer o que havia acontecido com a figueira, e ela está ressecada, ela está apodrecida. E os discípulos anunciam para Jesus: Jesus, olha que interessante, a figueira que você amaldiçoou está podre, está seca. E a resposta de Jesus é aquilo que nós precisamos carregar ao final dessa série de elementos fundamentais. Ele diz: tenham fé. Que coisa interessante. Ele traz um contexto que aparentemente não tem nada a ver com a nossa comunhão, mas a comunhão dos santos, ela nasce de uma convicção de fé que nos faz transbordar a graça de Deus, que nos faz revelar através dessa graça o amor. A graça de Jesus Cristo faz revelar o amor de Deus para que, através da comunhão do Espírito Santo, eu assuma a responsabilidade que eu preciso, como um filho de Deus pleno, maduro na minha fé, transformar e transbordar para a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. E eu quero que você leve para a sua casa essa razão verdadeira pela qual eu e você precisamos viver em comunhão. No texto de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, a Bíblia diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero terminar esse texto que diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, com o fim do texto do Salmo 133, aonde o texto diz: e ali onde? No lugar de comunhão, no lugar onde havia sequidão e passou a existir vida, no lugar onde havia falta e passou a existir abundância. Nesse lugar está o Senhor. E nesse lugar o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Da mesma forma que na igreja estabelecida nos dias de hoje pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor continua decretando e ordenando bênção e vida para sempre. Como? Trazendo constantemente aqueles que vêm participar da comunhão. Deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Aquela igreja que no começo da história da igreja que nos trouxe até aqui, compartilhava tudo e tinha tudo em comum. Era a igreja que frutificava porque o Espírito de Deus trazia para a comunhão dela aqueles que precisavam. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Talvez eu e você estejamos vivendo dias onde nós estamos distantes geograficamente e talvez essa distância seja muito maior do que os montes de Hermon e os montes de Sião. Eu quero que você entenda que a comunhão do Espírito Santo de Deus não se limita à geografia, mas ela se conduz a um caminho de amor que pela fé transborda na vida daqueles que precisam. E quanto mais formos igreja uns com os outros, mais o Espírito de Deus vai trazer à nossa comunhão os que precisam do alimento que Deus já tem derramado abundantemente na minha e na sua vida. A esperança para esse mundo tenebroso e assustador. E essa esperança se chama a Igreja de Cristo Jesus. Aquele lugar que revela, que reconhece a graça de Jesus, que transborda em amor e que frutifica em uma comunhão que não é uma comunhão passiva, é uma comunhão que reconhece sua responsabilidade e que transborda essa responsabilidade em cuidado,
em esperança, em graça, em amor e em vida eterna para aqueles que o Espírito Santo de Deus traz a nós. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez possa soar assustadora para você nesse momento, mas que é o propósito de Deus para a sua vida. A minha oração por você hoje é que Deus traga abundantemente muitas pessoas para o seu redor, para que você assuma a responsabilidade sobre elas. Talvez essas pessoas estejam aí ao seu redor, sejam seus pais, seus filhos, seus irmãos, sua família, talvez sejam seus amigos que nesse momento estão vivendo dias difíceis, assim como todos nós, mas que precisam reconhecer esperança, e essa esperança só vai poder ser transbordada na vida deles, se eu e você nos permitirmos viver em comunhão. Viver nesse lugar que não é uma anomalia, que parece igreja, que parece a esperança de Jesus, mas na verdade não tem nada a oferecer. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus converta o seu coração nesse instante, ao ponto de que eu e você possamos frutificar e anunciar frutificação numa condição fundamental de comunhão. Eu quero ter comunhão com você. Assim como Cristo Jesus quis ter comunhão comigo e com você, que eu e você hoje possamos ser os representantes dessa comunhão para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para encerrar esse tempo de comunhão, de gratidão a Deus por esses elementos fundamentais que o Evangelho de Jesus trouxe a nós pela carta do apóstolo São Paulo a 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, quando ele diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Nós estamos aqui com os elementos desse momento inesquecível que se tornou um marco para o cristianismo e para a nossa convicção de fé. Que você, onde quer que esteja, possa tomar esses elementos e reconhecer que não são eles que definem, na verdade, quem nós somos, mas são o que eles representam nessa fé que fundamentalmente traz a nós uma consciência da graça de Jesus, que foi transbordada e nos revelou o amor de Deus, ao ponto de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo para vivermos em comunhão. Isso daqui nos lembra que nós nunca mais estaremos sós. Esses elementos são a consciência de uma fé que nos faz reconhecer esperança hoje e para sempre. Onde quer que você esteja, tome do seu pão e participe da comunhão do Espírito de Deus com a igreja. Lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Da mesma forma que esse sangue, que esse cálice de uma nova aliança seja sempre a nossa esperança de que eu e você fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Você não está só, porque Jesus Cristo garantiu em sua cruz e no seu sacrifício que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E essa é a nossa esperança de vivermos uma nova vida que nós não merecíamos, mas que Cristo Jesus fez por merecer em nosso favor. Participe da aliança do sangue de Jesus Cristo através desse suco que você pode tomar agora. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos
Amém, irmãos. Que bom que nós chegamos até esse lugar chamado comunhão, esse lugar onde eu e você podemos compartilhar a vida que Deus tem trazido a nós e em nosso favor, pela sua graça que revela o amor de Deus. Eu espero que Deus te abençoe hoje e para sempre. Nós nos encontramos na próxima oportunidade, no domingo que vem. Deus abençoe você e até a próxima. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender